Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, desde pequeno a gente aprendeu a fazer o sinal da cruz, mesmo não entendendo, não compreendendo o mistério de Deus, uno e trino, Pai, Filho, como é que é? Como é importante a gente fazer esse sinal. Foi o primeiro sinal que a igreja fez em nós, no dia do batismo. É a primeira oração. Nós, além de sermos criados por Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também fomos consagrados, entregues. Isso é muito significativo. Por mais que a gente negue e não perceba a presença de Deus em nós, Ele está em nós. Esta é a promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, para que o Pai envie o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. E esse Espírito de Jesus vai ensinar vocês. Ensinar como viver, como amar, como perdoar, como fazer o bem. Esse Espírito vai também recordar a vocês todos os ensinamentos que eu dei. Por isso que na liturgia de hoje é narrado duas vezes, são dois relatos da vinda do Espírito Santo. O primeiro, da primeira leitura, narrado por Lucas, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E o segundo relato, narrado por São João do Evangelho, que aconteceu no mesmo dia da Páscoa. Jesus aparece ressuscitado no meio dos apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo, segundo Jesus, é aquele que transforma por dentro, não por fora, por dentro. Penetra naquele lugar mais íntimo da nossa vida. Só que o Espírito Santo não tira a nossa liberdade, nossa capacidade de escolha. Ele inspira, Ele ajuda, Ele socorre. E no contexto do Evangelho de hoje, quando o Espírito Santo é percebido, é invocado, desde o nosso local mais profundo, nós somos capazes de nos abrir. O Papa Leão XIV, hoje em Roma, ele dizia: o Espírito Santo abre as fronteiras do coração. Coração fechado, com medo, egoísta, coração inseguro, coração, quem sabe,
incapaz, né, de fazer o bem, de falar das coisas de Deus, mas também de testemunhar. O Espírito Santo abre o coração. Tenta imaginar um coração duro. A gente não reza, às vezes, por um familiar que tem um coração duro, um coração incapaz de perdoar. Quantos anos, né, brigou com o irmão, com outro irmão, mas é incapaz de amolecer o coração. Aí a gente sabe, só o Espírito Santo pode fazer alguma coisa aí. Na sequência que nós cantamos, aparece de maneira muito clara, né? Sem esta luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. E agora vem algo importante da sequência, falando do Espírito Santo. Repita com o padre: ao sujo lavai. Ao sujo lavai. Ó, quem está sujo pelo pecado, pelo mal, o Espírito Santo lava quando é invocado e percebido. Olha o que aparece logo a seguir, repita com o padre: ao seco regai. Ao seco regai. Tenta imaginar uma vida seca. O Espírito Santo, né, gera umidade. E ainda diz de maneira muito clara a sequência, repita com o padre: curai o doente. Curai os doentes. Dobrai o que é duro. Dobrai o que é duro. Guiai no escuro. Guiai no escuro. O frio aquecei. O frio aquecei. Essas realidades que nós, humanamente falando, não conseguimos superar, o Espírito Santo nos ajuda a superar. Dureza, sujeira, secura, doença, trevas, frieza. Quando a gente consegue abrir o coração e a vida diante dessas realidades, pode ter certeza, o Espírito Santo está agindo. No primeiro relato de Pentecostes é bonito, porque o Espírito desce em línguas de fogo. Língua tem a ver com palavra, fogo tem a ver com luz, com calor. Aqueles homens, quando receberam, né, o Espírito Santo em línguas de fogo, parece que a língua se soltou, o coração se abriu. Antes com medo, agora eles falam com coragem, testemunham com convicção. Se você pegar a sequência da narração do evangelista Lucas, você vai perceber que Pedro depois fala, se ergue, coloca-se em pé, fala com autoridade, com convicção, com experiência. Por isso que consegue tocar o coração, por isso que consegue penetrar nos ouvidos de quem ouve. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos, soltando a língua, também tocou os ouvidos daqueles que ouviam. E eles entendiam, né? Diz Lucas, entendiam as maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus podemos definir o amor. Eles se sentiram amados por Deus. Sem o Espírito Santo a gente não se sente amado por Deus. A gente não se sente também morada e presença de Deus. Então o Espírito Santo, ele age silenciosamente dentro da nossa vida, dentro do nosso interior e também na vida da igreja. O salmo de hoje, já termino, ele ressalta esta oração bonita que nós somos chamados sempre a rezar. Repita com o padre: enviai. Enviai O vosso Espírito, Senhor. o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda, e da terra toda, a face renovai. a face renovai. Quando acontece algo novo, algo bonito, quando acontece uma renovação na vida da gente, na vida da igreja, é obra do Espírito. O Espírito foi permitido que agisse. Por isso que a gente deve pedir essa renovação que possa acontecer a partir do amor de Deus em nós. Diz o salmista, repita com o padre: se tirais o seu respiro, as vossas obras merecem. Respira aí. É obra do Espírito. Quem já acompanhou o ente querido no seu último suspiro sabe bem o que significa esta afirmação do Salmo. Eu tive a graça de acompanhar o meu pai e do lado dele de fazer a experiência de ver o último respiro do pai.
Onde foi esse respiro, esse espírito de vida? Agora, recentemente, eu tive uma outra graça de acompanhar a exumação do meu pai, que faleceu há 18, 19 anos. O que você vê? Punhadinho de ossos, crânio. Mas daí vem o salmista dizendo de maneira muito clara, repita com o padre: se tirais o seu respiro, se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó, de onde vieram. Ou seja, sem o Espírito de Deus, a gente é o quê? Pó. E aí vem a profissão de fé. A partir dessa realidade tão dura de a gente aceitar, aí vem a profissão de fé, a palavra nos ajudando, nos alimentando na fé. Repita com o padre: enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda a face renovais. Só o Espírito de Deus pode nos dar vida. Só o Espírito de Deus pode nos tirar da morte. Ele renova, ele faz renascer. Por isso que a gente é chamado sempre a pedir Espírito que nos guie, que nos fortaleça, que nos indique o caminho, que nos abra às vezes o coração duro, que nos ajude a superar também os limites que a gente coloca. O Papa ressaltava com muita propriedade as fronteiras que a gente coloca, né? Fronteiras que geram divisões, discriminações, violência, fronteiras que geram desigualdade. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra do encardido em nós, né? Do inimigo, do espírito ruim. São Paulo vai dizer que há uma oposição entre a carne e o espírito. A carne aqui entendida como aquela inclinação que nós temos ao mal, ao pecado. Mas que nós recebemos o Espírito Santo para vencer essa inclinação. Ele nos socorre e nos ajuda também a rezar, a se aproximar de Deus, nos dá discernimento em tantas situações que a gente passa durante a vida. Vejam lá à minha direita os dons do Espírito Santo, né? Que nós recebemos no sacramento da crisma. Vamos repetir lá, começando pelo primeiro? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, consciência, piedade e temor de Deus. Qual o dom que você mais está precisando no momento? Claro que a gente precisa de todos eles, mas qual é o dom que mais você está precisando no momento? Faça um instante de silêncio e peça que esse dom seja fortalecido em ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.